Segundo o ministro, comandantes de batalhões da PM do Rio são sócios do crime organizado. Quem tem detalhes sobre isso é o Murilo Salviano, ao vivo no Rio de Janeiro. Vamos conversar com ele. Murilo, essas declarações do ministro causaram tanto barulho que talvez a gente pudesse começar explicando o contexto em que elas foram feitas. Pois é, Renata, essa foi minha tarefa, inclusive tentar descobrir o contexto dessas declarações, né? Eu liguei várias vezes para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e diante de tal desconforto ele não quis fazer manifestações públicas, pediu para que os assessores diretos dele me ligassem e explicassem o que acontecia. É o seguinte, esses assessores disseram que o ministro chamou alguns jornalistas para dar uma entrevista sobre a gestão dele frente à pasta, só que durante essa entrevista acabou falando sobre a situação da segurança no Rio de Janeiro. E aí, nessa entrevista, ele fez duras críticas à gestão da segurança aqui no Rio. Ele, por exemplo, afirmou que todas as tropas federais, as forças federais de segurança que vieram aqui para o Rio de Janeiro vão apenas amenizar, atenuar a insegurança que acontece aqui, mas que o ponto de virada vai acontecer apenas em 2019 com outro presidente e outro governador. Ele, inclusive, chega a dizer que com o atual governo do Rio não será possível. E você lembra, Renato, que na semana passada a gente conversou aqui no Jornal das 10, eu estava em Rio Branco, no Acre, justamente naquele encontro sobre segurança pública, estava lá o ministro da Justiça, o governador do Rio e também o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Nesse encontro, o ministro da Justiça disse que conversou com o governador Luiz Fernando Pezão sobre a situação crítica aqui do Rio de Janeiro. Depois, agora, por telefone, o governador Luiz Fernando Pezão negou, disse que eles não trataram desse assunto, desmentiu o ministro. E aí, o desconforto, Renata, foi sobre as declarações ácidas e fortes do ministro em relação à segurança do Rio. Vamos ver que declarações foram essas. Na entrevista, o ministro disse que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, não controlam a Polícia Militar e que o comando da PM decorre de acerto com o deputado estadual e o crime organizado. Segundo a publicação, Torquato Jardim afirmou, abre aspas, comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio, fecha aspas. Num outro trecho da entrevista, o ministro diz estar convencido de que o assassinato do tenente-coronel Luiz Gustavo Teixeira, comandante do batalhão do Meier, não foi resultado de um assalto. De acordo com o blog, o ministro acredita que o coronel foi executado por um acerto de contas. Torquato Jardim diz ainda que o socorro federal ao Rio, com o envio de tropas federais, vai atenuar os problemas, mas que a virada de curva só vai ser possível em 2019 com outro presidente e outro governador. Murilo, a gente já falou sobre a parte do bateu, agora vamos falar sobre a parte do levou, que foram pesadas as reações de várias autoridades do Rio de Janeiro ao que disse o Torquato Jardim. Ô Renato, sabe quando a festa tá ruim e todo mundo sai de mansinho à francesa? Foi exatamente isso que aconteceu. O ministro da Justiça não quis gravar depois dessas declarações e o governador Luiz Fernando Pezão, aqui do Rio de Janeiro, também não quis comentar diante dos microfones. Conversei com ele por telefone, ele disse que lamenta essas declarações do ministro da Justiça, disse que nunca teve um desconforto como esse em relação ao ministro, nem em relação ao presidente da República, Michel Temer, e o governador também afirmou que essa foi uma declaração desagregadora do ministro da Justiça. O governo do Rio se manifestou por meio de uma nota. Diz que o governo do estado e o comando da Polícia Militar não negociam com criminosos e afirmou também que as escolhas dos comandos dos batalhões e delegacias são decisões técnicas, que jamais houve pedidos de deputados estaduais para fazer essas indicações. O comando da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro também se manifestou por meio de uma nota bastante forte contra o ministro da Justiça. A PM afirmou que as declarações do ministro são de uma irresponsabilidade inadmissível e que, ao generalizar acusações sem provas, as declarações revelam desrespeito e desprezo ao esforço dos policiais militares. Nessa nota, a Polícia Militar também afirma que muitos das munições e das armas que são apreendidas vêm de outros países, então vêm para o Brasil por meio do tráfico internacional e é uma tarefa do governo federal coibir esse tráfico internacional. E aí, Renato, um último ponto, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que a Procuradora investigue essas declarações do ministro da Justiça e encontre a base dessas declarações do ministro da Justiça. Então, criou um desconforto e ainda tem muita água para rolar depois dessas declarações do ministro da Justiça, hein, Renata? Inclusive, a gente conversou com o secretário de Segurança Pública, o Roberto Sá, e a gente já tem algumas declarações dele. Vamos ver, Renata. Isso é muito grave.
é o tipo de acusação que deve ser provada. E se for apontado algum e for preso, eu vou aplaudir e vou agradecer, porque vai tirar de circulação um profissional que não deveria estar entre nós. Mas quando se generaliza uma acusação como essa, numa instituição que tem mais de 47 mil policiais, 41 batalhões com responsabilidade territorial, é uma acusação muito grave que coloca sobre todos eles essa suspeita e a gente repudia esse tipo de acusação. No nosso estúdio do Rio, falar sobre esse assunto, eu converso aqui, recebo no nosso estúdio do Rio o sociólogo e especialista em políticas de combate à criminalidade, Arthur Trindade. Arthur, seja muito bem-vindo. Precisamos de vocês numa análise aí de tudo que está acontecendo no Rio e essa mobilização de outros estados também, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, preocupados aí com uma possível fuga de criminosos que se sentiriam aí acuados com essa intervenção federal aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é plausível, Arthur? Isso é plausível, mas eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer o plano de ação do interventor, né? Eu acho que está havendo, por causa da notícia e a forma como foi divulgada pelo presidente, então, tudo em cima da hora, o general interventor não tomou parte das reuniões que antecederam a isso, enfim, isso ficou meio confuso. E tem uma confusão muito grande entre intervenção e operação de garantia de lei e ordem, né? Como a Natuza falou, o Rio já tem uma operação de garantia de lei e ordem. Desde julho do ano passado? Desde julho, que vai até dezembro, a princípio, né? O que é diferente a intervenção? Como todos estão dizendo aí, o interventor é um novo governador, né, para a área de segurança pública. Mas é mais do que isso, né? Esse interventor, ele tem poderes muito maiores do que qualquer secretário de segurança pública no Brasil já teve durante todo o período da Nova República. Porque responde diretamente ao Executivo? Por duas coisas. Ele tem esses poderes, primeiro, porque ele subordina as polícias agora, né? O secretário de Segurança Pública, eles não subordinam as polícias. Aqui o secretário Beltrame várias vezes entrou em choque com o comandante da polícia e ele não podia demitir o comandante da polícia, exonerar. O atual interventor pode simplesmente chamar o comandante da polícia ao seu gabinete e avisar que o senhor está exonerado. O que pode acontecer, inclusive. Pode acontecer amanhã, né? Ou não. Tá. Mas ele tem poderes para isso. Primeira coisa, isso é muito importante. Nenhum secretário de segurança pública no Brasil tem esses poderes. A segunda coisa, muito importante, totalmente diferente do contexto atual, ele não deve prestar contas ao governador do estado, ok? O que isso significa na prática? Significa na prática que o general interventor não está submetido às pressões de deputados, prefeitos e vereadores para temas de segurança pública. Autonomia muito maior. Ele tem total autonomia para alocar os efetivos do jeito que ele acha, não pelas demandas dos prefeitos. Ele tem autonomia para abrir processos administrativos e afastar policiais, militares, delegados, agentes, sem a intervenção de pedido de senadores e deputados. Ou seja, o general interventor é a autoridade com mais poder na área de segurança pública no período da Nova República. Porque isso é inusitado. Cria essa blindagem da política que a segurança pública acaba... Não tem, que a segurança pública sempre sofre. Todas as decisões de segurança pública, via de regra, passam pelo filtro da política, mas não o filtro da grande política, das decisões onde deve ser preso, não, para o filtro da pequena política, da politicagem. Isso é muito grave. É o tipo de acusação que deve ser provada. E se for apontado algum e for preso, eu vou aplaudir e vou agradecer, porque vai tirar de circulação um profissional que não deveria estar entre nós. Mas quando se generaliza uma acusação como essa, numa instituição que tem mais de 47 mil policiais, 41 batalhões com responsabilidade territorial, é uma acusação muito grave que coloca sobre todos eles essa suspeita e a gente repudia esse tipo de acusação. E do ponto de vista prático, lá no Rio de Janeiro, como é que vai ser a primeira ação do interventor? É usar muita inteligência acumulada nesses anos de parceria no Rio de Janeiro para fazer uma mudança bem mais ampla em cargos, tanto nas comunidades, de postos da Polícia Militar e às vezes até mesmo em delegacias, porque a gente já tinha conversado isso aqui na sexta-feira passada, Cris. O que tem
e muito na polícia do Rio de Janeiro, é uma interface política, às vezes com a contravenção, às vezes com milícias e às vezes até mesmo você tem ali alguns casos que você tem ali com crime organizado. Então a grande preocupação será fazer essas trocas e aí em uma quantidade mais significativa e para que haja uma limpeza maior nesses cargos de comando. E qual a grande dificuldade que havia durante o governo, enquanto o governador Pezão estava no comando da segurança pública? Exatamente essa interferência política, que acabava impedindo que houvesse essa mudança mais significativa nesses cargos, tanto da Polícia Militar, que é considerado a maior preocupação hoje aqui no governo federal, no Palácio do Planalto, mas também, em último caso, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora tem alguns problemas. O primeiro problema é não tem um plano de segurança pública, né? E provavelmente não vai ter. Um plano de segurança pública complexo, articulado, com o judiciário, com o Ministério Público, com defensoria, com área de saúde, de educação, com outros estados, com o governo federal, enfim, né, com mídia, com sociedade civil. Um plano desses leva no mínimo 6 meses para ser preparado. A intervenção é de 10 meses. Não é? É pouco provável que se elabore um plano no nível de complexidade que o problema exige. Né? No longo prazo. No longo prazo. Agora, o que é possível fazer? O que o general interventor pode fazer? Não sei se ele vai fazer, mas ele pode fazer. Né? Será que ele vai repetir as operações que aconteceram recentemente com as Forças Armadas em operação de GLO, subindo, entrando em algumas comunidades? Talvez ele possa repetir. Os resultados dessas operações foram pífios. Né? Não sei se ele vai repeti-los. Será que ele vai repetir a Operação da Maré, alocando um efetivo de Forças Armadas em algumas comunidades, em alguns lugares? A Maré, as Forças Armadas ficaram lá 14 meses, foi um gasto enorme e não teve continuidade de ação. Não sei se ele vai fazer isso. Agora... E as UPPs, Arthur, o que pode acontecer? Porque a análise que se faz hoje é de que elas acabaram falhando depois de um começo bem visto, né? Mas não se sabe nada. E, obviamente, isso não é culpa do general interventor. Claro. Não se sabe nada porque foi uma medida tomada atabalhadamente. Por mais que se diga que já se discutia isso há tempo, talvez se discutisse isso nos gabinetes do Palácio do Planalto. E hoje o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também foi um dos que criticaram, né, justamente esse ponto levantado pelo presidente Michel Temer. Ele disse que não vê sentido algum você suspender um decreto de intervenção pública para votar uma reforma e depois editar um novo decreto, porque, segundo ele, isso levaria a crer que não é tão necessário esse decreto nesse momento, caso o governo decida suspendê-lo para fazer uma votação aqui no Congresso Nacional. Portanto, o próprio presidente do Senado, Eunício Oliveira, criticando essa possibilidade de suspensão levantada pelo presidente Michel Temer. E o que diz a oposição aqui? Diz o seguinte: olha, na verdade, essa intervenção é uma saída honrosa para o governo, que não tinha e nem terá os votos suficientes para votar a Previdência em um ano eleitoral aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e com a intervenção ele muda o foco e também não precisa fazer essa votação, não vai sair como grande derrotado aqui no plenário. Vamos ver, portanto, essa fala crítica aí, negativamente, a essa postura do presidente Michel Temer, feita pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Se for para fazer uma intervenção, chamar todos nós, fazer a intervenção e daqui a 5 dias dizer que foi um equívoco, porque precisa votar matéria A ou matéria B, não teria sentido ter sido feita a intervenção. Então, pelo que eu conversei com o presidente Michel Temer, inclusive hoje, e as conversas que tive com o presidente durante todos esses dias, em nenhum momento ele falou comigo sobre suspensão. O registro que ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver
para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. Ou você extingue ou você revoga, revogar o decreto. Mas é possível revogar o decreto só para votar a Previdência, por exemplo? Ele deu a entender que não é... Se ele revogar se ele revogasse, se ele fizer a revogação, extingue-se a intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Ela se extingue automaticamente. Aí, para fazer uma nova intervenção, eu não sei se teria aí a condição, quer dizer, política de se fazer, mas teria que fazer todo o trâmite novamente. O senhor então, o que é que a sociedade ia dizer, o que é que nós íamos dizer no Conselho? Não havia necessidade da intervenção. E o que se espera é que o Exército tenha uma sustentação jurídica e situação operacional que lhe proporcione condições para fazer tudo aquilo que ele é capaz de fazer. O Exército passou 13 anos no Haiti, trabalhando em circunstâncias bastante difíceis. Era uma intervenção, só que era uma intervenção em busca de paz, uma missão de paz, e nós sabemos operar. Agora, nós precisamos ter flexibilidade, nós precisamos ter mobilidade, precisamos ter um respaldo jurídico. E eu tenho muito medo de que isso não aconteça. Não gostei de algumas colocações que foram feitas ontem quando anunciaram a intervenção. Uma delas que me chamou muito a atenção é que o Exército, isso foi dito mais de uma vez, que o Exército não terá poder de polícia. Isso merece, inclusive, que o Poder Judiciário, até o próprio Supremo Tribunal Federal, assuma essa responsabilidade e bote até o plenário lá e vote para que o Exército tenha poder de polícia durante essa intervenção. Olha, tem uma questão colocada pelo ministro Raul Jungmann, a gente viu o Nilson Clava falando agora há pouco, desses mandatos de busca e apreensão coletivos. Isso daí é uma questão controversa e polêmica aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu cheguei a conversar com integrantes aqui do Supremo e avaliam que isso daí é uma bola dividida, foi isso que eu ouvi agora há pouco. E eu conversei com a advogada-geral da União, a ministra Grace Mendonça. Você tem uma questão que já no passado, em alguns momentos, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro concedeu esses mandatos e em outros momentos houve a rejeição desses mandatos coletivos. Olha, na avaliação da ministra Grace Mendonça é o seguinte, Cris, como é uma questão, um interventor federal no Rio de Janeiro, então, isso aí, primeiro, não deveria ser algo da Justiça Estadual, ou de um juiz estadual, ou do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de algum desembargador. Isso daí deveria estar na esfera federal. Então, isso daí deveria estar sendo analisado, caso haja um pedido nesse sentido, isso daí deveria ser encaminhado e autorizado, negado por alguma esfera da Justiça Federal. E, em última instância, o que é que ela já adianta aqui para a Globo News? Que isso daí vai ser levado ao Supremo Tribunal Federal até para que haja uma decisão, porque a expectativa do governo é que isso seja muito utilizado no Rio de Janeiro. Em passado recente, quando foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro, em algum momento, a argumentação é que isso daí feria, inclusive, as liberdades individuais, que não daria para dar um mandato coletivo de busca e apreensão. Exatamente por isso, inclusive, houve uma reação da Defensoria Pública. O que a gente vê agora é que o objetivo do governo, o objetivo da própria advogada-geral da União é trazer isso aqui para o Supremo Tribunal Federal. Então veja, ela mesma reconhecendo que é um assunto que tem uma certa polêmica, que tem essa controvérsia toda, e que isso daí precisa estar aqui sendo julgado para que tenha uma posição e que haja uma segurança maior, por isso essa necessidade que isso daí seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, nós vamos continuar no mesmo. Se nós não mudarmos o perfil operacional do que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós não vamos ter sucesso.
E aí é um risco muito grande, porque como o próprio Renato disse, é no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo essa situação no Brasil inteiro. Queria, por não perder a oportunidade, as palavras político, política, politicamente, elas estão pipocando no programa. Eu acho que a gente não pode esperar mais para passar a bola para o nosso homem da política ali e dizer o seguinte, Celso, essa situação estava se desenhando há muito tempo, os indícios, os sintomas já estavam todos aí. É bem verdade que no Carnaval eles explodiram de uma maneira muito evidente e à vista de todo mundo que estava olhando para o Rio de Janeiro no Carnaval, mas outros estados têm esses problemas. O próprio Rio de Janeiro já tinha feito esse aceno lá atrás. Não dá para a gente esquecer que essa medida está sendo tomada às vésperas de uma campanha eleitoral. De que maneira a intervenção federal no Rio de Janeiro dialoga com a campanha presidencial? Assim, como vocês estão dizendo, a situação da segurança do Rio já vem ruim há muito tempo e não é coincidência que essa decisão tenha sido tomada agora. Eu até concordo com você que a gente pode aproveitar essa decisão para fazer a discussão da segurança pública. Agora, o gesto foi político. A intervenção foi claramente uma tentativa de ressuscitar o Temer. O Temer tinha morrido e aparecido no desfile do Paraíso do Tuiuti. Por quê? Porque a última bandeira que ele tinha para o governo dele era a reforma da Previdência. Ele foi um governo que se vendeu de várias formas e os outros argumentos a favor dele foram caindo ao longo do tempo. Sobrou o argumento de eu fiz uma boa gestão econômica. Para você fazer uma boa gestão econômica, você teria que ter feito a reforma da Previdência, que há uma corrente de pensamento razoavelmente bem estabelecida que acha que teria acontecido, inclusive, se o Barbosa tivesse continuado ministro. Então, ele não vai entregar a reforma da Previdência. Barbosa, é só para quem esqueceu, estamos falando Barbosa, do último ministro da Dilma Rousseff. Então, isso fracassou. Eu vi outro dia alguém dizendo com a intervenção cai a probabilidade de aprovar a reforma. Não tem como cair abaixo de zero. Um bom momento para a gente esclarecer que essa probabilidade já era zero antes de tudo isso não ia acontecer nada. Então, a intervenção serviu para ele não ter que lidar com esse fracasso, para ele poder dizer, não, eu não perdi isso aí, eu não vou poder fazer esse negócio porque eu não posso passar a emenda constitucional durante a intervenção. Até está tendo uma discussão aí, os juristas estão escandalizados porque ele disse que, não, se eu conseguir os votos, eu suspendo e volto no dia seguinte. O que seria um absurdo se isso fosse remotamente possível, né? Porque não é a menor possibilidade disso acontecer. Eu acho que essa é uma discussão quase bizantina, porque é o seguinte, já não havia os votos. Não ia acontecer. Nunca existiram os votos suficientes. Então, sigamos, né? Exato, pois é. Então, a primeira motivação do Temer, evidentemente, é ressuscitar. O governo dele tinha acabado, ele ia virar um presidente pato manco que ia ficar sentado ali até acabar o mandato sem conseguir fazer absolutamente nada. Ele tem 3% de popularidade, que é mais ou menos a margem de erro da pesquisa, talvez seja zero. E, nesse ponto de vista, a gente tem que dizer, foi uma boa jogada política. Foi assim, o pessoal do PMDB, você pode dizer o que você quiser, mas eles são profissionais do que eles fazem. Assim, então, quando eles fizeram isso, eles compraram uma pauta que é muito popular. Assim, o general Heleno revirou os olhos, a gente vai para ele daqui a pouco. É uma pauta muito popular e eles perceberam, eles têm pesquisa de opinião, eles sabem que isso vai render voto, isso vai render popularidade, mesmo que não vai fazer o Temer chegar a 70% de popularidade, mas pode melhorar. E se ele conseguir melhorar um pouco, ele pode, ou em um cenário não muito improvável, concorrer à reeleição, ou ele pode ser um padrinho de peso para algum outro candidato. A gente tem que lembrar que nessa eleição é possível que alguém vá para o segundo turno com 15%. Essas porcentagens estão muito menores por causa da fragmentação. Se o Temer conseguir resgatar um pouco da popularidade dele, dispondo da máquina federal, não é impossível. Vou colocar uma provocação aqui, para muitas pessoas estão indo além disso, Celso. Estão dizendo que esse movimento indica que o plano A do presidente Temer é ser ele mesmo o candidato. Pode não dar certo, mas é para isso que ele está trabalhando. E isso me lembra de uma provocação que eu ouvi ontem, general, e que tem a ver com a intervenção, que é a seguinte: olha, talvez a jogada do Temer seja a do Sarney no cruzado. Pode não ser sustentável no tempo, mas pode fazer uma boa figura até a eleição. Pode ser. Pode ser que isso esteja na cabeça dele.